21 de abril, feriado nacional. Esse feriado foi instituído no Brasil, que até então comemorava-se 22 de abril, o descobrimento do Brasil, né? Ele foi instituído, salvo engano, em 1967, ainda no governo Castelo Branco, e em homenagem a um sujeito chamado Joaquim José da Silva Xavier, que, juntamente com seus amigos, lá na então Vila Rica de Ouro Preto, eles conspiravam contra a coroa, pregando o não pagamento de 20% de imposto, o chamado quinto, decretado pela coroa num ano ruim de extração. Eles falavam, não é justo, todos eram escravocratas normais, tinham escravos e tudo. Isso não é certo, onde é que já se viu isso? E aí, o que é inconfidência? Inconfidência é um crime de lesa pátria, de traição ao rei. E a pena era a morte, o enforcamento. Assim como em todos os lugares do mundo, o crime de inconfidência, o crime de lesa pátria, de traição ao rei, era punido com a pena de morte no mundo todo. Então, quem traísse o súdito que traísse o rei seria punido com a morte. Então, a polícia pegou esses propagandistas do não cumprimento do pagamento de impostos e prendeu a todos. Pegaram como exemplo o chamado Tiradentes, que era um dentista, né? E o enforcaram a 21 de abril, lá no Rio de Janeiro. Depois cortaram a cabeça dele e foram lá na capital, Vila Rica de Ouro Preto, pendurar a cabeça dele para falar, não pode fazer propaganda de crime de não pagar imposto, não, é 20%, se não pagar, vai fazer isso aí. Hoje, o imposto, só para que vocês tenham uma ideia, uma pessoa que ganha 10 mil reais, ela custa 20 para a empresa, por causa dos encargos, esses 10 vai ser 40% serão retidos na fonte, ela vai ganhar 6, e desses 6 ela vai ter que comprar as coisas, e a média dos impostos embutidos são 50%, vai sobrar 3. Então, hoje, dá 85% a carga tributária para sustentar esse Estado comunista, né? E, infelizmente, não há nenhum protesto, né, contra esse crime, não de o quinto, 20%, mas de 85%, né? Então, nessa república, quando a pessoa faz o juramento, eu prometo defender e cumprir a Constituição, o crime de não cumprir ou de trair a Constituição é um crime de lesa pátria. Então, eu prometo cumprir a Constituição. Aí a pessoa comete o crime de não cumprir, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, né? Aparelhar todas as instituições, e se fosse naquela época, eles seriam enforcados, né? Com os meus aplausos e os aplausos de toda a nação brasileira, decapitados e com a cabeça colocada nas grandes cidades para que o povo pudesse ver esses traidores da pátria, canalhas, no seu devido lugar, ou seja, com a cabeça em cima de um poste, né? Por terem traído a Constituição, traído a nação. Mas, enfim, 21 de abril comemora-se uma pessoa que protestou contra 20% de imposto e foi enforcado por isso. Hoje é 85% e ninguém protesta. Então, toda essa mentira propalada pelos professores de história esquerdistas, socialistas, canalhas, de que o Tiradentes ele pleiteava a liberdade, isso é uma mentira deslavada, que não tem absolutamente nada a ver com os fatos históricos, né? Na realidade, quem nos deu a independência foi Dom Pedro I, a 7 de setembro de 1822. Essa é a história real. Ele simplesmente protestava
contra 20% de imposto, que era um absurdo para a época. Hoje é 85% e ninguém fala nada, apenas isso.